boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão do Ponto de Encontro, que hoje é sobre o tema Inteligência Artificial e Sustentabilidade, solução ao risco para o futuro do planeta. Portanto, nesta sessão vamos abordar o funcionamento das tecnologias de inteligência artificial que hoje sustentam os grandes modelos de linguagem. Aliás, coincidentemente, começou hoje em Barcelona uma grande exposição mundial, a Smart City Expo, que reúne uma miríade de soluções tecnológicas onde a IA está já muito presente e, de facto, já não é futuro, é atualidade, é presente. Pronto, hoje vamos aqui discutir, como somos também uma agência de ambiente e energia, vamos olhar para a necessidade de treinar modelos com milhares de parâmetros, a questão da utilização intensiva de centros de dados, infraestruturas de computação de alto desempenho e também porque é que eles consomem tanta energia, bem como tendências que existem que possam tornar estes sistemas mais eficientes e sustentáveis. De facto, há aqui um conjunto de desafios ambientais que a IA coloca e vamos também, enfim, olhar também para o outro lado. Isto tem os seus desafios, mas também pode ser uma aliada à transição energética que se quer justa para a descarbonização e para a promoção do desenvolvimento mais sustentável desde logo nas nossas cidades. Portanto, pretendemos hoje aqui promover uma reflexão informada sobre como toda esta tecnologia está ao nosso serviço e que, sendo simultaneamente poderosa e inteligente, pode ser orientada para servir o bem comum e contribuir para um futuro mais equilibrado entre inovação e preservação ambiental. Para isto, convidamos o professor Armando Oliveira, a quem agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite. O professor Armando Oliveira, enfim, é subejamente conhecido, mas é professor catedrático no Instituto Superior Técnico, é presidente do Instituto do INESC, do Instituto de Sistemas e Computadores, é administrador no SFI da Caixa Geral de Depósitos e é também, não sei se está atualizado, membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Consultivo, já não é? Já foi, pronto. Mas pronto, professor, faça favor. A próxima maior é a sua, depois temos um período de debate. Muito obrigado. Portanto, o que eu vou fazer, ou tentarei fazer durante estes 30 minutos, eu não fiz uma atenção especificamente sobre a questão do impacto ambiental. O que eu fiz, enfim, falta de tempo, foi uma primeira parte onde totalmente descrevo a tecnologia da maneira mais simples possível e depois tenho então, de facto, alguns slides que fiz sobre a questão ambiental, sobre os impactos positivos e negativos no ambiente. Portanto, a apresentação não será toda sobre isso, mas depois talvez os últimos 10 minutos ou 15 sejam sobre isso, mas primeiro queria dar uma ideia, como aliás vem pelo título que eu nem sequer mudei, uma ideia sobre as tecnologias, o que é que elas são e depois então fazer a ligação à questão do impacto ambiental, energético, etc. A ideia de inteligência artificial não é nova, é uma ideia que tem vindo a ser desenvolvida pelo menos nos últimos 80 anos. Aliás, antes disso, houve algumas pessoas que levantaram a questão, incluindo Thomas Hobbes, no século XVII, mas digamos que a moderna entrada da inteligência artificial começou, de facto, com os computadores da Segunda Guerra Mundial, com diversas contribuições do Alan Turing, que escreveu em 1950, diversas tecnologias se foram desenvolvendo. O primeiro chatbot, o Eliza, em 1967, portanto tem quase 60 anos agora, não é? Ao longo destes anos houve várias tecnologias que foram sendo desenvolvidas, as redes neuronais, que, embora remontem de facto a antes da Segunda Guerra Mundial, mas foram muito desenvolvidas aqui nas décadas de 70 e 80. E depois a moderna fase da aprendizagem profunda, da revolução da aprendizagem profunda, começou mais ou menos há 15 anos. E de tal maneira que todo este processo culminou com o lançamento do primeiro grande modelo de linguagem, se quiserem assim, o GPT-3 em 2020, embora na altura não tenha sido muito noticiado, nem uma grande tração. E foi depois uma versão ligeiramente modificada do GPT-3, que foi lançada em 2022, que de facto conquistou a atenção e o entusiasmo. Ao longo destes anos, destes 80 anos, houve diversas fases de grande desenho, são conhecidos como os invernos da inteligência artificial, que ocorreram ali mais ou menos,
se conseguem ver ali na década de 70 e depois na década de 90, a altura onde toda a área, digamos, caiu em desgraça e deixou de ser sexy trabalhar nesta área. Embora as pessoas continuaram a trabalhar, e agora vivemos talvez na primavera ou no verão mais quente de sempre, com esta última revolução da aprendizagem profunda. Parte destes ciclos de entusiasmo e desânimo tem a ver com uma coisa que é conhecida como o paradoxo de Moravec, que há muitas coisas que para nós são bastante difíceis de fazer, mas que são, afinal, relativamente fáceis de programar. Umas coisas para nós são triviais, como reconhecer a cara de uma pessoa ou perceber o que nos é dito, são de facto muito difíceis de programar. E só nos últimos 10, 15 anos é que conseguimos resolver estas coisas que parecem fáceis, mas são difíceis. O que é hoje inteligência artificial resulta de facto da convergência de muitas áreas diferentes, que tem a ver com procura de soluções em grandes espaços de estados, raciocínio, visão, interação com o mundo real e robótica, mas empregar duas áreas-chave, que é o processamento de língua natural e a aprendizagem automática. Estas tecnologias podem ser usadas e combinadas de muitas maneiras diferentes para endereçar muitas questões, e eu costumo organizá-las em três grandes áreas, acho que ajuda um bocadinho a perceber o que é e o que não é inteligência artificial. A primeira grande área é a analítica, é a ideia de que é possível organizar, colecionar, organizar e explorar informação de maneira a daí extrair valor económico. Portanto, muita desta aplicação é em marketing, portanto, todo o marketing dirigido que as grandes empresas, e as não tão grandes, mas os Googles, os Facebooks, Amazons, etc., fazem, resultam de organizar a informação que lhes damos, não é? Quando usamos um motor de busca ou simplesmente quando andamos com o telemóvel pela rua a registar todos os sítios onde passamos, e esta informação pode ser organizada e é organizada e depois é usada muitas vezes em marketing, mas também em otimização de processos, na descoberta de novas leis, novas drogas, análise de comportamentos sociais, análise financeira. Esta é a grande área da analítica, que está de alguma maneira sempre subjacente a muitas aplicações que usamos, mas é um bocadinho invisível. Quando usamos uma rede social, estamos a usar e a ser alvos da analítica. Quando um banco nos envia uma proposta de um produto ou uma companhia de seguros, ou vamos a um motor de busca e aparecem ao lado anúncios relacionados com pesquisas anteriores que eu fiz, ou até com coisas que fiz noutra plataforma qualquer, tudo isto é a aplicação da analítica. E não tem assim uma grande visibilidade, embora seja o alvo de diversa legislação europeia, incluindo o Digital Markets Act, o Digital Services Act, porque é de facto uma área muito, muito importante da inteligência artificial e provavelmente até ainda hoje, aliás seguramente hoje, a maior fonte de rendimento das empresas que usam inteligência artificial. Não deu assim muito nas vistas, e isto já existe há dezenas de anos, e não havia assim um entusiasmo, nem uma preocupação muito grande com a analítica, embora ela tenha consequências importantes. A automação é uma ideia um bocadinho diferente, é uma ideia que à medida que desenvolvemos tecnologias cada vez mais sofisticadas, conseguimos também substituir seres humanos em funções que normalmente exigem seres humanos. Não é? Serviço ao cliente, na condução autónoma, assistentes pessoais, juristas e analistas legais, designers gráficos, escritores, atores, num futuro muito próximo, mas também radiologistas, cardiologistas, neurologistas. Então, são tudo funções, a ideia aqui é um bocadinho diferente, a ideia é, digamos, a substituição integral ou parcial de certas funções tradicionalmente desempenhadas por seres humanos, que podem ser total ou parcialmente substituídas por máquinas. Depois há uma terceira área, que é uma área de investigação, onde basicamente consiste no desenvolvimento das tecnologias que no futuro, onde, se um dia lá chegarmos, atingir um nível e a flexibilidade da inteligência humana com a adaptabilidade e como devem calcular um conjunto de possibilidades abertas. Todas estas tecnologias têm riscos ou ameaças que importa perceber, quanto mais não seja, para as termos presentes. A questão da analítica levanta óbvias questões de privacidade, à medida que modelos cada vez mais completos de cada ser humano no planeta são mantidos por estas grandes empresas, e realmente estas grandes empresas sabem a que horas acordamos de manhã, onde é que tomamos o pequeno almoço, onde é que deixamos os filhos na escola, onde é que trabalhamos, onde é que gostamos de passar os fins de semana, etc. Toda esta informação está registada
em bases de dados e em modelos, e depois são usadas para alimentar modelos de cada um de nós. Tipicamente estes modelos depois são vendidos aos anunciantes, mas não é a única aplicação. Também podem ser vendidos a um hospital para nos ajudar a curar doenças ou a um partido político para nos tentar influenciar nas eleições. Portanto, há aqui diversas aplicações, mas é claramente uma ameaça à privacidade. E depois outra que também me parece grave para a democracia, que é a criação de bolhas de informação, uma vez que cada pessoa é estes mecanismos, as redes, mas tudo baseia-se em prender a nossa atenção, e ao tentarem prender a nossa atenção, tipicamente oferecem-nos informação que nós queremos ver, e a informação que nós queremos ver nós somos muito influenciáveis, é aquela que reforça as coisas em que já acreditamos. Portanto, se nós somos pessoas que temos ideias de direita, somos apresentados com informação que reforça as ideias de direita. Se somos de esquerda, é de esquerda. Se somos do Benfica, é do Benfica. Se somos do Sporting, é do Sporting. Se somos do Partido Democrata, é informação do Partido Democrata. Se somos reto. Portanto, percebem a ideia, não é? E isto leva a um reforço, leva a uma visão menos geral e menos equilibrada do mundo e da realidade. Quer dizer, quando até há 10 anos líamos um jornal, um fim de semana, ou víamos um canal de televisão generalista, as informações que vemos, em princípio, pelo menos deviam refletir diversos pontos de vista. Mas agora não, portanto, na informação completamente personalizada que nos chega através de uma rede social, mas também maioritariamente através dos meios de comunicação social que cada vez conseguem personalizar melhor esta informação, nós vemos informação que reforça aquilo em que acreditamos, o que leva a câmaras de eco e à radicalização das opiniões. Isto parece muito óbvio já nos Estados Unidos, por exemplo, mas também é verdade no Brasil e também é cada vez mais verdade na Europa. Por exemplo, no Brexit foi muito notória a bipolarização de opiniões à volta disto. Portanto, estes são riscos da analítica, talvez um bocadinho menos visíveis, mas seguramente existentes. A automação também levanta óbvias questões. A primeira delas é o emprego. Será que vai haver emprego para toda a gente? Se estes sistemas forem de facto tão bons a fazer estas funções todas, será que vamos ter desemprego causado por tecnologia, causado por inteligência artificial? Mas, mesmo que isto não venha a acontecer, levanta questões de concentração de poder económico. As maiores empresas de hoje, aliás, a Nvidia vale 5 bilhões portugueses, portanto, 12 zeros, não é? Vale 15 vezes o produto nacional bruto, PIB. O produto interno bruto, e portanto, mas emprega apenas uma fração das pessoas, e o mesmo é verdade como a Google, como a Amazon. A Amazon libertou esta semana planos para automatizarem 75% dos seus warehouses, usando robôs. Portanto, esta ideia de que o emprego poderá, e a Amazon é o maior empregador dos Estados Unidos, portanto, se automatizarem 75% das suas operações é muita gente, não é? E, portanto, é claramente uma preocupação esta concentração, o desemprego, mas também a concentração de poder no número cada vez mais pequeno de acionistas e de empresas. E depois há os enviesamentos. Quando usamos estes sistemas para reproduzir processos de seleção, corremos o risco, não é verdadeiramente um problema da IA, mas que produz enviesamentos que podem existir nos dados, porque os seres humanos foram eles mesmos enviesados quando selecionaram pessoas para um emprego, ou para um tratamento, ou para uma admissão à universidade. E a inteligência artificial geral, não é preciso ter visto muitos filmes de ficção científica para imaginar que, ao criarmos sistemas tão ou mais inteligentes que os seres humanos, podemos vir a ter alguns desafios, nomeadamente de questões de segurança, de perda do controle de sistemas, ou, aliás, me preocupa talvez mais que os outros, de perda de relevância, à medida que cada vez mais conhecimento e competência é relegado em sistemas de inteligência artificial, e os seres humanos são, ou poderão ser relegados para uma situação secundária, não necessariamente por malícia dos sistemas de inteligência artificial, mas, em última análise, por incompetência dos humanos. Não é? Se os sistemas de inteligência artificial forem cada vez mais competentes, neste momento já são melhores que nós a escrever, já são melhores que nós muitas tarefas de otimização. Não é assim tão difícil imaginar um futuro onde os seres humanos se tornam, pelo menos em grande parte, maioritariamente incompetentes. E eu devo dizer que, ensinar numa universidade, estou um bocadinho preocupado com o que é que exatamente os alunos estão a aprender. Eu ensino engenharia informática, será que eles estão a aprender a programar ou estão a aprender a usar o Claude para programar? Não é? E eu começo a ficar convencido que eles estão mais a aprender a usar o Claude para programar do que a programar. Disse-se, bom, está bem, mas desde que os programas apareçam feitos, pois está bem, desde que os programas apareçam feitos, mas eu gostava de saber que nós, seres humanos, ainda sabemos programar um computador. Não é?
Bom, por trás de tudo isto está uma tecnologia essencial, que é a tecnologia da aprendizagem automática, que é a ideia de que, em vez de eu programar explicitamente um computador para fazer determinadas funções, eu posso programar um computador mostrando-lhe muitos exemplos de entrada e saída. Portanto, por exemplo, muitos exemplos de radiografia e o correspondente diagnóstico, ou muitos exemplos de uma sequência de palavras e qual foi a palavra que se seguiu àquela. Não é? Os modelos de linguagem são treinados exatamente desta maneira, portanto, eles realmente correm a internet e são treinados para, eu já vou dar um bocadinho mais exemplos, esta ideia de que o computador não é explicitamente programado, mas sim treinado com base em dados, é uma ideia muito poderosa, porque desde que eu tenha dados suficientes para treinar, ele pode, em princípio, aprender qualquer função. Seja conduzir um veículo, seja fazer um diagnóstico médico, seja escrever uma carta, ou escrever um artigo, ou escrever um livro, ou fazer uma operação, uma cirurgia. É claro que vocês dirão, bom, deve ser difícil aprender a partir de exemplos a fazer uma cirurgia ou conduzir um veículo. Sim, não é muito fácil, mas foi como nós aprendemos. Não é? O facto de que as pessoas aprendem assim levou a que este mecanismo de aprendizagem fosse traduzido para computadores. Há muitas maneiras de fazer isto. Eu costumo organizar em 4 grandes paradigmas. Não vamos aqui entrar nos detalhes. Os métodos simbólicos, que derivam de representações simbólicas dos dados. Os métodos funcionam por analogia, onde se tem a ver quais são os casos, qual é a radiografia mais parecida com esta no futuro. Métodos estatísticos, por exemplo, a regressão, que alguns de vocês conhecem, é um método de aprendizagem, onde a partir de exemplos concretos eu determino uma regra geral. E métodos conexionistas, que são inspirados no funcionamento do cérebro humano e que são basicamente, cada unidade é uma unidade simples, vagamente inspirada no neurónio humano, dispara se tiver suficiente entrada, as entradas são ponderadas com pesos diversos, não é? Uma rede neuronal é uma coisa assim, cada um daqueles bolinhas é um destes neurónios artificiais. Como é que elas são programadas a mapear a entrada para a saída? Como é que elas são treinadas de entrada para a saída? Bom, basicamente, aqueles pesos que ligam as unidades são obtidos por métodos matemáticos. Aliás, por um método matemático não é muito difícil de explicar. Cada método é ajustado de maneira, no sentido, na direção, portanto, é aumentado ou reduzido na direção em que reduz mais o erro. Chama-se isto a descida no gradiente do erro. Matematicamente, o que é calculado é a derivada parcial do erro. Lembram que eu quero mapear a entrada na saída, certo? Tenho aqui uma radiografia, quero que dê 1 ou 0, dependendo se a radiografia tem um cancro ou não. Não é? Ou no caso de um veículo, tenho aqui uma situação e quero que o volante vire um bocadinho para a direita ou para a esquerda. Portanto, este erro é calculado e depois os pesos são ajustados de maneira que o erro seja minimizado. Se eu tiver 2 pesos, até consigo ilustrar este processo. Eu costumo usar esta imagem. Imagino que só tenho 2 pesos, o x e o y, o x1 e o x2. O erro é aquela superfície. Mais alta é mais erro, mais baixa é menos erro. A descida no gradiente do erro é uma coisa muito simples. É descer naquela direção da maior inclinação. Imaginem que estão numa superfície destas, escolhem a direção de maior inclinação e dão um passinho. Depois vem outra vez a direção de maior inclinação e dão mais um passinho. Quando acabam de dar estes passinhos, estão no sítio mais baixo que é possível chegar. Chama-se isto a descida no gradiente. A única diferença é que os sistemas de hoje fazem esta descida no gradiente não num espaço de 2 dimensões, como este que eu estou a ilustrar aqui, não num espaço de 30 dimensões, que é o que corresponderia, por exemplo, a esta rede. Cada peso é uma dimensão, isto tem para aí 30 pesos, assim à zona, portanto seria 30 dimensões, mas nos modelos atuais, por exemplo, um GPT, ou um DeepSeek, ou um Claude, esta descida é feita num espaço que tem centenas de milhares de milhões de dimensões. E é este ajuste do valor de centenas de milhares de milhões de pesos que faz com que os sistemas sejam pesados a treinar e sejam pesados a usar. São pesados a treinar porque estes passinhos, estes tais passinhos que eu vos disse, cada passinho exige que eu altere, vamos dizer, 500 mil milhões de parâmetros. Okay? E os passinhos são milhões. Okay? Os passinhos são milhões. Portanto, eu dou milhões de passinhos e em cada passinho tem de ajustar, por exemplo, 500 mil milhões. Portanto, estão a ver, multiplica em milhões por milhões, já estão a ver como é que a gente vai parar aos 10 elevado a 23 operações que constam em algumas regulamentações. Por exemplo, uma regulamentação norte-americana diz que um sistema destes tem de passar certos critérios se no seu treino usar mais do que 10 elevado a 23 operações.
10 elevado a 23 é um número seguinte de 23 zeros. É daí que vem isto. São centenas de milhares de milhões de operações, tenho de fazer milhões de passinhos de otimização, tudo isto. Se quiserem ter cuidado com os números exatos, eu escrevi um artigo no Público na segunda-feira exatamente sobre isto. Se procurarem, podem ver, e estão lá os números todos, com os zeros todos, para as pessoas não se perderem. Porque, por cima, os bilhões é uma complicação, porque os bilhões portugueses não são iguais aos bilhões americanos, mais vale escrever os zeros. O que eu tenho aqui é um pequeno vídeo, agora vou já passar para a parte que disse que passava, mas o que eu tenho aqui é um pequeno vídeo de uma das primeiras redes neuronais que foi feita. Útil, era para reconhecer dígitos escritos à mão, estão a ver ali os dígitos escritos à mão deste lado, estão a ver aqueles pontinhos pequeninos, são estes neurónios artificiais. Estes riscos ligam os neurónios, são os tais pelos. Okay? Como veem, não se percebe nada do que é que ela está a fazer, não é? É como se fosse um cérebro. A única diferença é que esta rede é ínfima pelos padrões de hoje. Portanto, as redes de hoje, que nós vemos hoje nos modelos de linguagem, nos modelos de visão, são mais ou menos 1 milhão de vezes mais complexas que esta. Portanto, isso dá-vos uma ideia da complexidade dos sistemas atuais. Já agora, esta revolução foi permitida pela convergência de 3 fatores: computadores muito rápidos, muitos dados para os treinar e novos algoritmos e arquiteturas. Portanto, esta convergência destes 3 fatores foi o que conseguiu isto. Isto depois gera muitas tecnologias. Eu não vou ter tempo aqui de explicar todas as tecnologias, mas há tecnologias de visão, onde, por exemplo, estes sistemas podem perceber uma imagem. Tecnologias de linguagem, às vezes combinadas com as tecnologias de visão, mais conhecido, mas de forma algumas únicas. O ChatGPT é um exemplo, mas Claude, Gemini, DeepSeek, há literalmente mais de 1 milhão de modelos de linguagem diferentes. Há mais de 1 milhão de modelos de linguagem diferentes. Aliás, num só sítio, aliás, se for uma coisa que se chama Hugging Face, tem mais de 1 milhão de modelos de linguagem, os mais pequenos, os maiores, etc. Dá-vos uma ideia da dimensão da área de investigação. Depois, uma área conhecida como Deep Reinforcement Learning, que permite optimizar decisões sequenciais e foi usada no AlphaGo para aprender a jogar o jogo do Go, os xadrez, etc. Portanto, aprendem a otimizar decisões sequenciais. E os modelos de difusão, que são claramente o oposto dos modelos de visão. O modelo de visão vai de uma imagem para uma descrição e o modelo de difusão inverte matematicamente este processo e vai de uma descrição para uma imagem. Okay? Estes são os modelos. Agora, se eu tivesse tempo, ia descrever-vos um bocadinho em detalhe cada um, como é que funciona, mas vocês já sabem como é que funciona e também para os efeitos que nós queríamos abordar aqui. Isto não é assim tão importante e, portanto, deixem-me só passar. Para as questões dos impactos ambientais. Bom, o resultado disto é que temos sistemas que são bastante poderosos no que podem fazer. Neste momento conseguem, não é só falarem connosco como um chat, podem falar connosco diretamente ao vivo. Não sei se alguns de vocês já experimentaram as versões interativas destes sistemas, que a meu ver são muito impressionantes. Eu posso só aqui fazer uma rápida demonstração. Como é que chama este centro? Centro de Informação Urbana de Lisboa. Vê se ele sabe. Esta é difícil. Olá, pode dar-me alguma informação sobre o Centro de Informação Urbana de Lisboa? O Centro de Informação Urbana de Lisboa. O CIUL é um centro dedicado à divulgação e ao estudo da cidade de Lisboa. Está localizado no Picoas Plaza e é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa. O centro disponibiliza exposições permanentes e temporárias sobre urbanismo, arquitetura e a história de Lisboa. Também promove eventos, conferências e tem um papel importante na educação e sensibilização sobre o desenvolvimento urbano da cidade. Além disso, o CIUL oferece recursos para estudantes, investigadores e o público em geral, como mapas, publicações e maquetes da cidade. É um ponto de referência para quem quer saber mais sobre Lisboa e o seu planeamento urbano. E tem tido um impacto positivo na qualidade de vida em Lisboa? Sim, sem dúvida. O CIUL contribui bastante para uma maior consciência sobre o desenvolvimento urbano.
Estes sistemas foram treinados para ser sempre agradáveis com as pessoas. Mas podem, se não experimentar, vale a pena experimentarem, porque vão ficar impressionados com a qualidade. Esta era uma pergunta factual, como se fosse algo Google tirava, mas há coisas não factuais que podem desenvolver. E, portanto, mas estas ferramentas agora podem ser usadas para criar e desenvolver novo conhecimento. Não? Portanto, estava a lembrar, tenho um amigo que vive nas Flores, e há lá na Ilha das Flores, e há lá uma invasora, e ele pediu, acho que foi a ChatGPT, um plano de erradicação daquela invasora que considerasse meios mecânicos e meios químicos. E ele diz que o plano de erradicação foi muito melhor do que ele ou o governo regional poderia ter feito. Portanto, isto é o tipo de conhecimento novo. É um exemplo só, naturalmente, que é possível fazer. Portanto, potencialmente, estas ferramentas têm, não se conseguem ver isto, têm impactos positivos e negativos. Eu vou começar pelos positivos e depois não. Portanto, na questão das smart grids e da previsão da própria energia, na otimização de fontes renováveis e também na gestão de energia em edifícios, portanto são óbvias aplicações mais ou menos imediatas da inteligência artificial. Já agora, muitas destas aplicações são potenciais, no sentido em que podem ser feitas, não, alguém tem a dizer, pois, a inteligência artificial não se vai pôr a apagar as luzes, menos que alguém diga, não é? Que tem os sensores, etc. Então são aplicações potenciais, mas são aplicações reais e que foram na questão do tráfego, portanto a otimização do tráfego, na gestão de frotas e também em veículos autónomos e elétricos, portanto, nessa gestão. Na agricultura de precisão, uma área muito importante, e também na robótica, neste momento é muito difícil arranjar mão de obra para a agricultura e a robótica é uma alternativa real. No controle da água e também na redução de desperdício. Outras áreas, na questão da gestão do carbono neste momento estes sistemas já são melhores, portanto há várias maneiras de fazer previsão do clima e do tempo. E neste momento estes sistemas já estão melhores e mais rápidos e usam menos recursos para fazer. Portanto, há modelos mecanísticos, não é? Claramente simulam a atmosfera e a hidrosfera e simulam a partir das equações físicas, mas neste momento há modelos de inteligência artificial que aprenderam com os modelos físicos e com a realidade, não é? Com a história passada, e conseguem fazer melhores previsões com os modelos físicos. E, portanto, há vários, também na área de CCS, de captura de carbono e storage, e também na componente de detectar, a partir da análise de imagem de satélite, uma série de questões que são sérias para o ambiente. Uma área onde está grande promessa e se esperam grandes resultados, embora eu penso que é um bocadinho mais no futuro, é na área da ciência de materiais. A ciência de materiais é uma área onde é muito difícil criar novos materiais, por exemplo, supercondutores, novas configurações para as baterias, etc. Portanto, o espaço de procura das configurações possíveis dos materiais é muito, muito vasto e há uma grande esperança que a inteligência artificial venha a ser boa aqui. Já mostrou que pode fazer isto em moléculas na área da medicina e também penso na área dos materiais, não é a minha área, mas portanto, há uma grande esperança que de facto venhamos a ter melhores baterias, melhores mecanismos de storage, melhores painéis solares, etc. E depois toda a questão da monitorização do ambiente e da biodiversidade, uma vez que neste momento podemos ter câmaras basicamente em quase todo lado, a contar os animais, a monitorizar as condições, etc. Portanto, há muitas, eu só fiz aqui uma pequena amostra, há muitas aplicações possíveis e potenciais da inteligência artificial na descoberta de novos materiais, de novas metodologias, na otimização de recursos, na otimização logística, etc. Mas tem havido uma preocupação muito grande também com os impactos negativos da inteligência artificial e, em particular, dos sistemas que são usados para correr a inteligência artificial. Aqui, talvez, esta é a minha opinião, vocês depois dirão, talvez haja um bocadinho de exagero, não porque os valores absolutos não sejam grandes, os valores absolutos são grandes, mas os valores absolutos têm de ser postos em contexto. O valor absoluto é os centros de dados, globalmente, usam qualquer coisa entre 300 e 380 terawatt-hora de energia, que é um valor brutal. Por acaso não tenho aqui o consumo de Portugal, mas acho que é mais pelo consumo de Portugal.
Mas isto corresponde a 1,2% da total de energia, de eletricidade total consumida no planeta. Mais ou menos 1%. A eletricidade total produzida no planeta é 31%. A inteligência artificial usa entre 5% e 15%, é difícil estimar exatamente, há muitos artigos com estimativas, mas variam dentro desta gama. Portanto, vamos dizer que são à volta de 10% como valor mais estimado, mas isto também não muda muito. E, portanto, usando o 10% dá 0,12% da eletricidade é usada em inteligência artificial. Mas a eletricidade é apenas 1/5 da energia que usamos. Portanto, agora temos de ir por 5. O resultado final é que a inteligência artificial usa menos do que 0,03% da energia total que usamos. Portanto, é um fator, a energia, se vocês forem a um grande centro de dados, nos Estados Unidos ou na Irlanda, vão ver que são umas coisas brutais, mas reconhecemos que não é a inteligência artificial que está a aquecer o planeta. Não são estes 0,03% que fazem a diferença. Eu, no artigo que escrevi na segunda, dei alguns exemplos, não é? Quando eu uso um sistema destes, a utilização de uma query média é à volta de 0,5 watt-hora, que é a medida da energia, e quando eu, por exemplo, tomo um duche de manhã, assim rápido, são 2 kWh, portanto são 4.000 vezes mais. São 4.000 vezes mais. Portanto, um duche é equivalente a fazer 4.000 queries. Uma viagem a Paris é equivalente a fazer 4 milhões de queries. Portanto, estão a ver que é muito mais do que poderíamos fazer em várias vidas. Portanto, não é... Agora, há outras componentes aqui, portanto, não é só a questão energética. A questão energética é uma delas. Depende esta energia como é que é gerada. Em alguns casos, por exemplo, na China, esta energia ainda é gerada muito à conta de carvão, portanto, igualmente o impacto em termos de carbono é o dobro da média da eletricidade. Há questões do uso de água. Não é? O uso de água é sempre uma coisa relativa. O uso de água é usado para arrefecer os data centers, tal como é usado para arrefecer as centrais nucleares e outros tipos de coisas. Nos sítios pode ser mais grave, nos sítios pode ser menos grave. Em regiões mais secas, Portugal é uma região mais seca, pode ser uma questão. Depois há a questão do lixo eletrónico. Também não é bem um problema da inteligência artificial, é um problema do digital, mas é um facto. Os computadores ficam obsoletos, nós deitamos fora, aquilo é difícil de reciclar, os telemóveis também, tudo isso, os servidores, e portanto a questão do lixo e da reciclagem do lixo eletrónico não é estritamente uma questão da inteligência artificial, só aparentemente cerca de 10% dos servidores, mas é seguramente uma questão que é tornada mais séria por estes ritmos de obsolescência. E depois há os riscos de que estes sistemas, ao tornarem-se mais eficientes, mais convenientes de usar, mesmo que sejam mais baratos e mais eficientes, acabem por gerar ainda mais utilização. Portanto, chama-se isto o paradoxo da eficiência, que é quando um sistema se torna mais eficiente, o seu uso pode aumentar tanto que mais do que compensa os ganhos de eficiência que tiver. E, portanto, era mais ou menos estas coisas que eu tinha a dizer sobre o ambiente em termos muito gerais. Depois há uma questão filosófica interessante, e vou terminar com isto, que é, se de facto viemos a derivar a ter inteligência artificial geral, há aqui uma série de consequências sociais no emprego, etc., que são difíceis de prever. Eu acho que tinha aqui um vídeo, talvez se consiga ouvir. In recent years, a few outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? E pronto, eu terminava. Se quiserem ler, não há falta de literatura sobre estes assuntos, embora os livros sejam uma espécie mais ou menos em vias de extinção, pelo menos entre a juventude. Aquele do Bostrom é um clássico sobre estas questões da superinteligência e de máquinas mais inteligentes que nós.
sobre a singularidade, o da direita do Pedro Domingos, do Master Áurico, também em português, sobre a aprendizagem automática, um livro muito popular, já tem uns anos. O The Second Machine Age é um dos muitos livros que há sobre os impactos económicos. E embaixo há alguns livros que eu escrevi sobre este assunto ao longo dos anos. O mais recente é aquele Inteligência Artificial Generativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pronto, ficava por aqui. Ficava à vossa disposição para algumas perguntas. Muito obrigado, professor. Pronto, nós temos agora tempo para debate até cerca das 18h30. Pronto, passaria desde já a palavra para a plateia para questões. Professor, não falou aqui da questão da segurança dos próprios sistemas cibernéticos. E é uma coisa que eu muitas vezes penso, não é? De que forma é que a segurança, ou melhor, como é que nós podemos ter garantida a segurança desses sistemas para que não sejam nocivos, não é? Nós, geralmente, só nos dão exemplos de coisas boas, não é? Mas nós, facilmente, se lhes dermos a informação errada, damos informação que pode ser muito nefasta, não é? Como é que isso se pode... Bom, quer dizer, quando a gente parte de informação errada, os resultados podem ser negativos. Não preciso de inteligência artificial para isso, não é? Não, claro. A inteligência artificial acho que se torna mais, não falei de torna-se mais perigosa do que outras tecnologias em duas componentes. Uma é a desinformação. É cada vez mais fácil gerar desinformação convincente, para enquanto é texto, mas já é possível gerar fotografias, vídeos também já não é muito difícil, e portanto cada vez torna mais difícil acreditar no que lemos, no que vemos ou no que ouvimos. Como é a componente de informação. A outra componente, talvez um bocadinho mais complicada ainda, é há muitas pessoas e muitos jovens, em Portugal, mas pessoas em geral, mas os mais graves nos jovens, que criam relações pessoais e emocionais com sistemas destes, que depois podem dar conselhos muito negativos. E há alguns casos conhecidos de suicídios e há, seguramente, muitos milhões de casos não conhecidos de relações distorcidas ou seguramente prejudiciais ao desenvolvimento. Esta é uma questão, por exemplo, uma conhecida empresa, a Character.ai, que tem milhões de utilizadores, e a ideia da Character.ai é que podemos criar um caractere que depois é o nosso amigo, então podemos configurar o amigo, não é? Ou a amiga, e tem milhões de utilizadores, muito jovens, e eles neste momento tomaram a opção de interditar o uso da plataforma a menores de 16 anos. E a razão que fizeram isso, não foi com certeza porque queriam perder dinheiro, foi porque estimaram que os riscos de comportamentos divergentes em muito jovens eram provavelmente muito grandes. Mas esta é só uma das plataformas, há milhares de outras plataformas, há dependências muito significativas destas plataformas, portanto acho que esse é o risco. Aqui não é bem desinformação, é um risco do sistema funcionar bem demais, não é? Como vocês viram quando eu fiz a pergunta, os sistemas são muito simpáticos, não é? Geralmente começam sempre as respostas com que excelente pergunta, tem toda a razão, de facto, não sei. E portanto é relativamente fácil a pessoa deixar-se atrair, se não tiver um espírito crítico, por dialogar com estes sistemas. E os jovens são mais influenciados por estas razões. Portanto, aí acho que há um risco com algum significado de alienação. Um risco de alienação. Quer dizer que é uma coisa que me preocupa um bocadinho, agora mesmo estou mais para a parte que meus alunos não aprendam a programar. Sim, eu tenho um amigo que cada vez que fala com o ChatGPT o trata muito bem, porque ele diz que se um dia as máquinas tomarem conta disto, pelo menos não vão chatear muito. A cautela convém pedir, por favor. Nem mais. Embora o por favor, são para aí mais 2 ou 3 tokens e, portanto, naquela história do... Que já vimos o consumo de energia, que acho que foi aqui desmistificado, não é, enfim, sendo grande em Não valores é uma absolutos, não é uma coisa assim tão grande. Rita, por favor. Boa tarde, professor. Muito obrigado por nos ajudar a pôr este tema em perspectiva. Assim, eu tenho aqui, das muitas coisas que disse e dos seus livros mais recentes, do artigo do público, sempre perguntar várias coisas, mas vou tentar sistematizar aqui em três pontos. Mas eu preciso começar por perguntar se, efetivamente, os aspectos positivos e os aspectos negativos ambientais
ambientais que elencou, se fez uma pesquisa, bem, eu já trouxe a resposta, mas se fez uma pesquisa tradicional, se perguntou à inteligência artificial, então se combinou os dois métodos de pesquisa. Está a dizer no artigo de energia? Ele elencou agora aqui, relativamente aos aspectos positivos e negativos do impacto ambiental da inteligência artificial. Os aspectos negativos eu procurei com mais cuidado, porque tive de escrever um artigo e, portanto, andei a ver. Há uma série de artigos e há alguns meta-estudos onde as estimativas variam muito. Não é? Aquele número que eu disse entre 300 e 380 terawatt-hora para os centros de dados está longe de ser consensual. E há estimativas que vão muito acima disso, acima dos 1000 terawatts, e há outras que são uma fração disso. Mas pronto, este foi um estudo muito cuidadoso, foi um meta-estudo que olhou, portanto, há bastante certeza, bastante confiança que o gasto dos centros de dados está entre os 300 e os 380 terawatt-hora, não incluindo a criptografia. A criptografia é à parte, porque geralmente são centros de dados especializados. A criptografia não tem a ver com IA, obviamente, mas talvez sejam mais 40% acima disto. Também não muda realmente a coisa. A criptografia é um bocadinho estúpida, porque a criptografia, o gasto de energia é uma coisa necessária para a criptografia, não é uma consequência dos sistemas serem pesados. Como era um bocadinho a explicar, os sistemas de criptografia baseiam-se no facto de que aquilo gasta muita energia e por isso é que é segurança. Mas pronto, respondendo à sua pergunta, na componente negativa eu fiz uma análise cuidadosa, andei a ver estudos, etc. Na componente positiva também é mais fácil, porque assim são coisas mais à zona. Muitas daquelas áreas eu conheço de maneira ou de outra, mas confesso que usei o ChatGPT para me ajudar ali a elaborar aquelas coisas. Mas os estados, todas aquelas coisas são coisas que eu nem outra conheço. Só que ele lembra-se melhor, ele tem melhor memória que eu, e portanto houve coisas que eu apaguei, coisas que substituí, etc. Mas esta é uma das coisas que os sistemas fazem muito bem, que é listas e planos, por exemplo, se quiserem viajar para a Flórida, o que é que querem ver, são coisas que faz maravilhosamente. Ou façam aqui um plano de erradicação de não sei o quê, ou um plano para melhorar o trânsito em Lisboa, são coisas que eu tenho quase certeza que eles fazem muito bem. Depois, os detalhes é que convém ver com cuidado. Mas diga, desculpa. Não, se me permite, é que perguntaram agora há uns tempos, pronto, se acreditava no impacto positivo da inteligência artificial para ajudar a resolver a crise global. Não, começou por dizer, se isto foi criado, se criados estes problemas gigantescos, quase existencial, com a nossa inteligência natural, se calhar é melhor recorrermos um pouco à inteligência artificial para não tentarmos solucionar. Pronto, mas pegando aqui numa das suas obras mais recentes, exatamente, e sobre a importância dos dados, e quando vai buscar esta citação de Clive Huntley, em 2006, que os dados são o petróleo do século XXI, logo à primeira vista, se calhar a maior parte de nós que aqui estamos, trabalhamos na área de sustentabilidade, não deixa de parecer assim um bocadinho um enorme paradoxo, mas quando olhamos para a realidade e o impacto da inteligência artificial em termos do consumo de energia, que era isso que nos trazia aqui um pouco hoje, o professor sistematizou aqui esta informação toda. Eu consultei os dados da Agência Internacional de Energia, que fala em 1,5% do impacto dos data centers, dos data centers, pronto, vai bater na linha daquilo que o professor falou. No entanto, há aqui alguns pontos que se calhar talvez eu gostava de ouvir a sua opinião, que é assim, existe uma enorme concentração destes data centers, estão principalmente nos Estados Unidos, China também e na União Europeia. Irlanda, claro. Sim, exatamente. E portanto, 85% de dados da Agência Internacional de Energia diz que estão nestas três localizações. Além disso, a tendência é expandir os data centers já existentes e não expandir para outras geografias, ao contrário do que se verifica noutras indústrias. E em média, um data center consome o equivalente ao consumo de 100 mil households, portanto 100 mil casas, podemos dizer assim, mas neste momento já há um data center em operação nos Estados Unidos que consome o equivalente a 2 milhões de casas, e o maior, que ainda está a ser construído na Índia, há 5 milhões de casas. Portanto, é assim, é previsível uma escalada no consumo energético que é feito nos data centers, e com a expansão vertiginosa da inteligência artificial. Pronto, eu gostava de ouvir um pouco a sua reflexão sobre isto. Sim, portanto, quando os números globais são
mais ou menos os que eu disse, não é? Portanto, são à volta de 1,2, admito que possa ser 1,5, está dentro da coisa dele, mas a minha estimativa era 1,2% do consumo de eletricidade, não é de energia, como energia em data centers. Como disse, isto é bastante concentrado. Por exemplo, a componente de consumo na Irlanda é muito superior a isto, é para aí 15%. Mas toda a Europa usa a Irlanda, os data centers da Irlanda, nós usamos os data centers. Agora, por acaso, Portugal, o Banco Português de Fomento quer construir data centers de dominação definitiva em Portugal, portanto, talvez Portugal venha a competir com a Irlanda. As estimativas de crescimento em inteligência artificial, de facto, estão a ser construídas nos Estados, mas as estimativas mais pessimistas, se quiser, ou maior crescimento, são de triplicar em valor até 2030. Estas são as mais pessimistas. E eu tenho razão para dizer que são pessimistas, tenho razão para acreditar que são pessimistas, no sentido a tecnologia também está a evoluir, os processadores também estão a ser cada vez mais eficientes, portanto pode ser que não se venham a concretizar, mas as expectativas mais pessimistas prevêem um aumento de facto de 3 vezes a inteligência artificial, escalando para cerca de 40% do consumo de energia de um data center. Portanto, mesmo isto só faria com que esses 1,2% aumentassem para 1,6%, ou que a inteligência artificial passasse do 0,03 para 0,05, digamos. Ou não, talvez seria aí, aproximava-se dos 0,1%, não é? Portanto, 1 por 1000. Ainda continua a ser muito baixo. Portanto, uma das razões pela qual talvez a inteligência artificial esteja aqui a ter um bocadinho de bad rap não tão merecido, é que grande parte do consumo dos data centers não tem a ver com a inteligência artificial. Tem a ver com o digital. Tem a ver com usarmos telemóveis e bases de dados e logística e o Google Maps e mais não sei. Vou dizer que o Google Maps tem inteligência artificial, mas isso não. E, portanto, grande parte do incremento do consumo dos data centers é realmente por causa do digital, que geralmente é visto como uma coisa positiva, porque o digital evita que a gente imprima coisas em papel e otimiza as deslocações e reduz os congestionamentos, etc. E, portanto, quando nós dizemos a inteligência artificial, quer dizer, a maior parte do crescimento dos data centers não tem a ver com a inteligência artificial, e tem a ver com a maior digitalização da sociedade. E a inteligência artificial, mesmo que cresça muito e se torne 40% dos data centers, mesmo assim é fazer as contas, não é? Tipo cá os 0,03 por 3, portanto dá 0,009, que dá, digamos, 0,1%, 1 em 1000. 1 em 1000 de eletricidade, não é? Portanto, 1 em 5000 da energia. Okay? Portanto, é por isso é que eu não estou aqui a dizer que não tem um impacto. Depois podemos dizer, mas aqui há tanta eletricidade como Portugal gasta. Se calhar é, quer dizer, os data centers deve ser. Mas Portugal é só 1% do planeta, em termos de habitantes, não é? Portanto, dizer que uma coisa gasta mais do que os data centers gastam mais que Portugal, provavelmente é verdade, mas Portugal é pequenino, portanto, estas comparações às vezes são um bocadinho enganadoras. Portanto, mas a resposta é, portanto, não é um fator desprezável, de certa maneira, mas acho que o foco que tem que ser colocado na inteligência artificial, que é só uma componente dos data centers, talvez tenha sido um bocadinho exagerado. Também potenciado por notícias que reativaram uma central nuclear, etc. Quer dizer, os Estados Unidos têm milhares de centrais, não é? Terem reativado uma central nuclear fica bem nas notícias, mas não é isso que vai aumentar o carbono na atmosfera, especialmente por ser nuclear, que até nem emite carbono. Se calhar, então, não sei se há mais questões, só para não monopolizar no tema do debate, se não houver, depois voltaria a si, se não se importar, não sei, da linha então, por favor. Boa tarde, obrigado pela apresentação. E também gostava de pegar no tema da desinformação, porque efetivamente o que se vê é que cada vez mais existe uma adoção e uma troca de outras ferramentas que estávamos a usar, que às vezes eram mais fiáveis ou tinham mais barreiras impostas com esta inteligência artificial, não é? Eu trabalho, por exemplo, nas cadeias de valor em carbono. Pronto, isto é espetacular, não é? Porque realmente já havia empresas com 2 pessoas a tratarem de carbono que conseguem fazer planos de sustentabilidade e gestão da sustentabilidade de empresas com milhares e milhares de pessoas. Por isso, efetivamente, para a gestão de carbono e planos é fantástico. Mas depois, por outro lado, também vejo a mesma ferramenta que se... Mas depois já os verificou e são de boa qualidade? Diga? São de boa qualidade os planos, porque eu também era capaz de gerar, eu não percebo nada disso, não é? Mas era capaz de sentar aqui e fazer um plano de gestão do carbono que convencia qualquer não, coisa. Sei. Não, efetivamente depende, era isso que eu ia falar também, que eles têm de ser altamente guardados.
Por exemplo, eu agora estou a desenvolver um novo sistema em que tem de encontrar uma empresa. Encontrar uma empresa baseada noutra. Então eu lhe dei ABC data e ele disse-me que é parecido ao alfabeto. São a mesma empresa. Eu tenho o abecedário e tudo, então, e tem a ver com dados. Pronto. Isto para dizer que são muito bons, mas para 80%, 90% dos casos. E a grande questão é que com a utilização mais generalizada destas ferramentas, também existe, e não tão guardada, não é? Em sistemas como o meu, nós somos pagos e temos de garantir que existe uma grande fiabilidade, não é? Não podemos estar a inventar planos e estar a dizer que podem voltar a meter os carros elétricos para combustível. Obviamente não faria sentido. Mas como os alunos começam a usar mais os cursores e os plots, existe mesmo incentivo para criar artigos de blog inteiros, não é? Muito mais facilmente. As imagens, como mostrou lá do Papa vestido com aquele casaco. E agora são os vídeos do Sora, não é? E os vídeos do Sora agora que também são uma praga agora, cada vez... uma praga. Sim, são uma verdadeira praga. Se não existe também um problema ou se já pensou neste tema, que é a tal questão da diluição da verdade, que com tanta facilidade de criar conteúdo que não se valida depois se é verdadeiro ou falso, se não existe depois eu acho que é um problema real, não é bem um problema novo. Não é? A primeira objeção que foi levantada, a primeira vez que é conhecido, se calhar levantes, mas a primeira vez que foi levantada uma objeção a uma tecnologia por causa da capacidade para projetar desinformação foi a imprensa do Gutenberg. A Igreja Paulo levantou-se violentamente contra a imprensa do Gutenberg, que ia ser usada para propagar desinformação. Depois lá imprimiram a Bíblia e tal, mas de qualquer maneira, depois colocou-se com todos os mídias a seguir. Agora, mas agora é mais grave, agora é um vídeo, não é? Aos vídeos e às imagens, etc. Eu acho que é um problema. Eu acho que na prática o que vai acontecer é que nós não podemos acreditar em nada do que vejamos ou lemos, a menos que se conheçamos a área e tanto desporto. Mesmo as pesquisas na internet valem o que valem, porque eu durante anos contei uma história que era uma história linda que nós não temos, que era a grande crise dos trumos. Se vocês procurarem The Great Manure Crisis no fim do século XIX, está em toda a internet. Okay? Era a grande crise dos trumos. Então eu usei isto para ilustrar que era, o que era a crise dos trumos? Eram os cavalos em Nova Iorque e em Londres, faziam tanta estrumo, que não havia mecanismos para retirar o estrumo à velocidade suficiente e, portanto, o estrumo, a cidade ia ficar soterrada e tal. E até a história conta que houve uma conferência ambiental em 1800, no fim do século XIX, e que para endereçar este problema, uma conferência em Nova Iorque, que era para durar 5 dias, e ao fim de 3 dias a conferência foi cancelada porque ninguém tinha solução. Procurem a grande crise, procurem em inglês, mas eu usei esta história durante anos a fio, há fotografias, etc. E depois alguém mandou um linkzinho a explicar, esta história parece ter sido inventada. Não pode ser, está em todo lado. E de facto a história não é verdadeira. Nada disto é verdadeiro. A crise se calhar existia, mas não nestes termos, não houve a conferência ambiental e seguramente não. Portanto, isto só para ilustrar que mesmo a pesquisa à internet, a páginas tantas não é garantida, porque as notícias falsas também se propagam e são difíceis de distinguir e depois propagam-se automaticamente e alguém copia para ali e vai parar a Wikipedia. Procurem na Wikipedia. A Wikipedia tinha a grande crise do estrumo como um facto real. Agora já não tem, se forem lá procurar disso. Mas enfim, tem só para dizer que acho que é um problema. Vamos deixar de poder acreditar nas coisas. Portanto, temos de acreditar nas coisas, temos de nos informar e estudar e perceber os problemas. Não é? Por exemplo, no caso da energia, não precisam de acreditar em mim. Vão ver as fontes, vão ver quanta eletricidade é que dá um bocadinho de trabalho, não é? Mas eu acho que nós realmente vamos ter de poder acreditar em cada vez menos coisas. Ali, se faz favor, uma última pergunta. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho 49 anos e tenho filhos adolescentes. Eu gostava que me desse um conselho para os mais jovens relativamente à inteligência artificial e também para as pessoas da minha idade, enfim, estarão aqui algumas também da minha geração. 2 conselhos, um para adolescentes e outro para pessoas... Nós já não temos filhas, já não temos filhas adolescentes. Portanto, a mais nova me preocupa um bocadinho porque é estudante de engenharia informática na Holanda e usa muito o Claude para programar. Mas à parte dessa preocupação específica, é assim, eu acho que estas plataformas são extremamente viciantes. Coisas como os vídeos curtos,
Quer dizer, a gente achava que o YouTube era mau até aparecer o TikTok, não é? Porque apareceu o TikTok, agora, pá, tomaria eu que elas passassem o tempo a ver vídeos do YouTube, não é? Porque agora só vêem o TikTok. Portanto, eu acho que, francamente, se eu tivesse filhos adolescentes, ou se eu ter netos, tentaria que houvesse algum equilíbrio no consumo destes canais digitais com coisas mais tradicionais, como ler um livro. Um livro exige uma concentração prolongada, indicada, que eu continuo a achar que é útil, não é? E acho que os jovens estarem muito dependentes, estarem horas a fios agarrados a um TikTok, ou o Instagram já nem é competição para o TikTok agora, não é? Porque aparentemente o algoritmo do TikTok está tão bem feito que aquilo vicia muito. Eu já fui ao TikTok também, mas provavelmente já não vicia as pessoas da minha idade. Portanto, eu francamente tentaria arranjar um equilíbrio. Temos insistido muito com as nossas filhas mais novas para lerem, mas houve ali uma alteração geracional. As 3 mais velhas leem muito e esta mais nova, que tem agora 21 anos, lê muito pouco. Mas, no entanto, aprendeu no TikTok a tocar guitarra, aprendeu programação em várias linguagens, portanto, aquilo também funciona. Portanto, se calhar sou eu que estou errado. Mas eu, francamente, tentaria um maior equilíbrio. Para as pessoas, assim, numa geração mais para cima da minha, eu, francamente, o que recomendava era que experimentassem. Porque eu acho que experimentassem e sejam exigentes, não é só perguntar qual é a capital de Portugal para ver se ele sabe. Pensa, como é que se relaciona a teoria do processo dual com as teorias dos sistemas complementares de memória, não sei. Vão ficar espantados com as relações que estes sistemas conseguem estabelecer entre áreas muito difíceis. Têm uma profundidade de análise, ou pelo menos aparente, e uma capacidade de relacionar coisas diferentes que é espantosa. Às vezes inventam. Mas está bem, depois pode ver. Mas, portanto, a minha recomendação realmente era que experimentassem. E neste momento eles estão muito bons. Quer dizer, estas interfaces por áudio, há 5 anos atrás, isto era impossível de fazer. Neste momento, mesmo com ruído, mesmo a conduzir, é possível. Agora, quando faço viagens aqui para o Porto, vou sempre a falar com o ChatGPT. Hoje vamos falar. Hoje vamos falar do livro, por causa da última conversa, vamos falar do livro Why Nations Fail, do Acemoglu. Depois eu fui ver a transcrição e dizia Why Nations Fail, e depois inventou um nome qualquer, mas do Acemoglu disse Acemoglu. Mas percebeu a pergunta e depois a conversa foi toda sobre o livro. Portanto, eles têm tanto contexto que conseguem resolver os problemas de compreensão de fala que até há pouco tempo tornavam estes temas quase inúteis. Não? Ou seja, devem ter usado a Siri, tinha de se repetir 3 vezes para ela apagar as luzes. Não é? Mas agora não, aquilo tem uma qualidade. Portanto, não sei se vocês sabem que não, mas quando estão num ambiente mais ruidoso, numa festa ou coisa assim, a nossa capacidade para desambiguar o que ouvimos tem a ver com o contexto. Não é? Portanto, a gente quase só ouve ruído, só que o pouquinho que ouvimos conseguimos desambiguar. E os sistemas agora têm tanto conhecimento que conseguem desambiguar o contexto de maneira muito eficaz. E, portanto, a conversa com estes temas é extremamente agradável, mas também na versão final. E há muitas coisas onde de facto ajuda. Por exemplo, algumas coisas ajudam demais. Por exemplo, cartas de motivação. Já não vale a pena ler as cartas de motivação dos candidatos. Todos escritos de leve, vêm todas impecavelmente escritas. Eu não os consigo distinguir. No técnico, usamos muito um processo, portanto, para as pessoas terem provimento definitivo e progressão, etc., pedimos a peritos externos que avaliam o currículo da pessoa, etc. Mas vamos ter deixado de pedir, porque toda a gente pega naquilo, mete aquilo no ChatGPT, devolve a carta, mas quer dizer, é óbvio que foi isso que foi feito, mas eu também percebo porque é que fazem aquilo. Se a pessoa fosse fazer, demorava umas 2 horas, não é? A ler o currículo, analisar as funções. Mete no ChatGPT, se há uma coisa mais bem feita em 1 minuto. Portanto, agora, muito obrigado, mas meter no ChatGPT eu também posso fazer, eu não preciso disso. Portanto, há coisas onde funciona bem mais, e neste tipo de coisas é isso. E é um bocadinho preocupante, eu devo dizer, porque daí que eu estava a falar, aquele risco de perdermos competências, acho que é um risco significativo. Porque há coisas que neste momento já não faz, por exemplo, já não faz sentido escrever uma carta de motivação. Só se for porque ela vai com erros e a pessoa que lê consegue perceber que não foi escrita por um LLM. Porque se a carta de motivação estiver bem escrita e tiver coisa, então a pessoa, foi escrita por um LLM, não vale a pena ler. Portanto, eu acho que o risco de perda de competências é uma das coisas que me preocupa em diversas formas. Bem,
Muito bem. Pronto. Chegamos ao fim do nosso tempo. Concluímos aqui a nossa sessão. Muito obrigado, professor Arlindo Oliveira, por esta horinha que passou connosco. Muito obrigado também pela vossa presença. Quero só dizer que as nossas próximas sessões do Ponto de Encontro vão ser no dia 2 de dezembro, sobre geotermia, com a doutora Ana Vieira, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e depois no dia 8 de dezembro, sobre a COF30, com o Francisco Ferreira, da ZEP. Pronto, até lá. Muito obrigado. Boa tarde.